Olá, pessoal! Nessa videoaula, o objetivo é demonstrar que essa fórmula aqui define um produto interno no espaço das funções contínuas. O que a gente vai fazer, essencialmente, é mostrar bilinearidade, simetrias, positividade, ou seja, a norma é positiva, de fato, e, finalmente, a parte não degenerescência, ou seja, a função. Se a norma de f é zero, então f é zero. Cada passo eu coloquei em ordem crescente de dificuldade. Então vamos recapitular. Eu vou usar essa notação C0 de 0, 1 para dizer que é o espaço das funções contínuas de 0, 1 por GH. Quero mostrar que o produto interno definido desse jeito aqui, f e g associando a integral de 0 a 1 f de x vezes g de x dx, é um produto interno. Então, a primeira coisa que a gente vai usar, ou seja, claro que eu estou supondo um pouco de conhecimento de integrais e, gradativamente, eu vou fazendo a revisão na aula, quais dos conhecimentos que eu preciso para provar cada passo que isso aqui é um produto interno. O primeiro caso é o que a gente chama de bilinearidade. Como que eu vou demonstrar isso? A ideia é que eu vou ter que provar que isso aqui é igual a FG mais FH. Como que eu faço isso? Na conta. Quem é isso aqui? Por definição, dado aqui, isso aqui é igual a F de x vezes G de x mais H de x. E isso, por definição, novamente, de 0 a 1, de F de x vezes G de x dx, mais a integral de 0 a 1 de F de x vezes H de x dx. E fazendo essa conta, ou seja, por definição disso, novamente, isso aqui é o produto interno de F com G, mais produto interno de F com H. Então temos essa linearidade, que é a primeira fórmula do produto interno. E a segunda é com produto escalar. Essencialmente a demonstração é igual. Não tem muito o que fazer. Já usamos propriedade direta da integral. E isso aqui já termina a primeira parte. A segunda parte, que é a simetria, eu já deixo até como exercício, mas produto interno de F com G é igual ao produto interno de G com F. Essencialmente, eu posso fazer, deixa eu fazer F vezes G, eu troco para G vezes F e faço a integral. E já está finalizado. Então, vamos para as duas partes um pouco mais difíceis. Então, a primeira parte, quando eu quero provar a positividade do produto interno, ou seja, quero provar que F com F maior ou igual a zero, então eu vou usar o seguinte fato de integrais. Se F é maior ou igual a G, então a integral de F é maior ou igual à integral de G. Essencialmente, vamos pensar com função positiva, a integral, ela define área. Se aqui eu tenho F e aqui eu tenho G, eu tenho geometricamente que a área dessa região aqui, ou seja, abaixo da F, é maior que a área dessa região aqui. Opa, outra cor. Definida pela G. É isso que quer dizer a primeira parte. Mesmo com sinal, ou seja, quando a gente está com a função embaixo, ou seja, quando nós temos uma F definida totalmente aqui embaixo, aqui, mesmo que a área dessa região seja sempre positiva, geometricamente falando, mas a integral é negativa, porque a altura, que é o de cima menos o de baixo, é negativo. Por que eu estou falando disso? O que eu quero provar é que F, produto interno com F, é maior ou igual a zero, a positividade. Então, quem é isso? Eu sei que é igual a F, produto interno com F, é igual a integral de 0 a 1 de F ao quadrado de x dx
E isso aqui é maior ou igual à integral de 0 a 1 de 0 vezes dx. E essa integral, a gente sabe resolver, é 0. Tá? O que a gente usou? F ao quadrado é maior ou igual a 0 para todo x. F vezes F. Tá? E agora, finalmente, o último caso, que é a parte normalmente mais difícil, quando a gente está trabalhando sobre funções, é provar isso aqui. Se f é igual a 0, se o produto interno de f com f é igual a 0, então f é identicamente nulo. Quando a gente fala, só para algumas observações, lembra que eu quero provar que o f, como vetor, é o vetor 0. No espaço das funções, o meu vetor 0 é a função identicamente nula. O que eu quero dizer com isso? Para provar esse caso aqui, normalmente é o mais difícil. Provar que uma função é identicamente nula dada por alguma integral é mais complicado. E aqui é a única vez, de fato, que eu uso que a função é contínua. E o fato que a gente vai precisar sobre continuidade é essa aqui. Vamos supor que eu pego um ponto que é diferente de 0, maior que 0. Então, existe um intervalo e, quando eu digo intervalo, posso falar com o intervalo aberto, o intervalo que tem a medida, tá? Um pontinho eu não vou considerar intervalo nesse momento. Um intervalo com medida maior que 0. Em que o x0 está nesse intervalo, tal que f de x é maior que esse valor aqui. y0 sobre 2 para todo x em i. Então, vamos fazer um desenho disso aqui. Vamos supor que eu estou na minha função 0,1 e eu tenho um ponto x0 em qualquer lugar, tal que f de x0 é igual a y0. Vamos trabalhar com maior que 0. Então, o que eu sei sobre o gráfico da f? O que eu sei do gráfico é o seguinte. Não pode apresentar saltos, porque ela é contínua. Se ela é contínua e não pode apresentar saltos, então agora eu dou uma margem de segurança. A margem de segurança que eu posso trabalhar é a metade. Nessa metade, vou traçar essa reta aqui. O gráfico da f pode cruzar essa metade em algum momento. Mas a parte interessante é que eu consigo um pequeno intervalo. Esse aqui é o meu intervalo i. Tal que a f continua acima dessa linha. Ela não cruza em nenhum momento a linha y0 sobre 2. Essa é a ideia da continuidade. Não é só cruzar, ela em nenhum momento fica abaixo. Se eu perdesse a continuidade, por exemplo, se eu tiver um ponto aqui, e aqui a função é identicamente 0, e eu pegar um ponto qualquer, em cima, temos um problema de continuidade, porque o gráfico deu salto, se não for contínuo. Mas por fato de ser contínuo, não tem salto, eu consigo trabalhar com alguma margem de segurança. E é isso que eu vou precisar sobre funções contínuas. Então, esse aqui é o fato. Por que eu estou falando disso? Vamos provar que vale essa implicação agora. Então, suponha que não vale. Ou seja, suponha que exista x0 pertencente ao intervalo 0,1, tal que f de x0 é diferente de 0. Então, o que eu sei? Eu sei que f ao quadrado de x0, que é igual a f de x0 vezes f de x0, é maior que 0. Agora, daí, existe um intervalo i contendo x0, tal que
f de x0 é maior que f de x é maior que f de x0 sobre 2 para todo x pertencente a i. Tá, e para que eu usei isso? Então a ideia é o seguinte, f ao quadrado de x0. Então a ideia é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma função que é diferente de zero. Agora eu tenho um intervalo que é uma margem de segurança. O que eu sei é que essa região aqui vai ter uma área positiva. E como eu sei que minha função é sempre maior ou igual a zero, que está dentro do integral, então eu suponho que a integral seja estritamente positiva nesse meu intervalo aqui. 0 a 1. Não sei o que acontece na f, totalmente. Mas eu sei que vai ser positivo e a integral mais alguma soma. Então o que eu vou fazer? A ideia é agora criar uma função auxiliar, que eu vou chamar de g de x, que ela seja zero exatamente fora. Ou seja, considere desculpa, minha g de x vai ser isso aqui, ó. 0 aqui fora e isso aqui que eu sei integrar aqui dentro. Tá, então, considere g de x igual a 0 se x não está em i e exatamente f ao quadrado de x0 sobre 2 se x está em i. E a propriedade importante da g é o seguinte. Logo, f de x é maior ou igual a g de x, f ao quadrado de x, desculpa, para todo x em i, para todo x em 0, 1. Então, eu sei que a integral de... Vou colocar esse espaço aqui. Então, deixa eu usar esse pedaço aqui. Eu vou resolver para cá. Então, eu sei que a integral de 0 a 1 de f de x dx, f ao quadrado, estou esquecendo isso toda hora, é maior ou igual à integral de 0 a 1 de g de x dx. Agora, quem é essa integral? Vamos lembrar, vamos escrever o gráfico novamente da g. O gráfico da g, ela vai ser 0, isso e 0. Então, ela vai ser exatamente igual a f ao quadrado de x0 sobre 2 vezes, é por isso que eu precisei desse intervalo, a medida do intervalo. Tá? Quem é essa medida do intervalo? A medida do intervalo, então, se é igual ao intervalo AB, eu vou definir a medida do intervalo exatamente como B menos A. O tamanho do intervalo. E isso aqui é maior que 0. Ou seja, qual foi o absurdo? Suponha que f de x0 é diferente de 0. Então, eu tenho que o produto interno de f com f é maior que 0. Contradizendo que isso aqui seja igual a 0. Se eu contradisse, o absurdo está aqui. Eu supor que existe um x0 diferente de 0, portanto, o que eu provei foi a não degenerescência. Ou seja, se a f, o produto interno de f com f é igual a 0, f é a função identicamente nula. Em particular, aquela integral de 0 a 1 de f de x vezes g de x dx, de fato é um produto interno, e de fato
podemos trabalhar com essa expressão como a gente quiser. E outro ponto, desculpa o termo, mas o outro ponto importante é que o 0, 1 eu não usei para nada. Se eu trocasse para menos 1, 1, ou 2, 3, ou 7 e 15, a conta essencialmente é igual. O 0, 1 não entrou em ponto nenhum. O que entrou mesmo, novamente, é a continuidade. Eu precisava dessa margem de segurança. Se eu tirar a palavra contínua, já não é mais produto interno. Eu perco isso aqui. Tá? E no fundo, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.